Era o final de 2023, poucos meses depois do nascimento do meu filho. Eu morava numa casa antiga, um sobrado colonial, com janelas grandes e piso de madeira que rangia a cada passo. À noite, aquele lugar parecia esconder segredos. Meu marido estava viajando, como sempre, e eu fiquei sozinha com o bebê, no silêncio da noite em Tiradentes. Já passava das 8 quando coloquei o Miguel, meu filho, no berço. Ele dormia tranquilo. O quarto dele era nos fundos, onde era mais quieto. Estava voltando para a sala quando, de repente, a luz apagou. Não piscou, apagou de vez. Um breu tomou conta da casa e o silêncio ficou ainda mais pesado. Senti um arrepio. Era um escuro tão profundo que parecia que o mundo tinha sumido. Fui até a cozinha no escuro, peguei uma vela e acendi. Coloquei na sala. A luz tremia e projetava sombras nas paredes. Qualquer estalo parecia um trovão. Me sentei no sofá tentando me acalmar. Foi aí que o telefone tocou. O som me fez pular. O telefone ficava num corredor escuro, perto do quarto de hóspedes. A porta estava aberta. Aquilo me dava arrepios. O corredor era escuro demais, sem janelas, e a luz da vela não chegava até lá. Mesmo assim, fui atender. Era minha mãe, preocupada. Eu falava com ela, tentando parecer calma, mas já estava com o coração disparado. Enquanto ela falava, senti que tinha algo muito perto de mim, como se alguém estivesse ali. Meus pelos se arrepiaram. Eu estava de costas para o quarto aberto. E então eu virei. Na porta, no escuro, vi uma cabeça. Só a cabeça de um menino. Mas ela estava muito alta, quase tocando o topo da porta. Era como se ele flutuasse. O rosto era até bonito, mas o sorriso era impossível. Largo, esticado demais, cheio de dentes brancos e afiados. E os olhos, 2 buracos escuros, sem vida. Era um sorriso que dava medo. Meu corpo congelou. Eu não conseguia gritar, nem pensar. A única coisa que fiz foi jogar o telefone para cima. Ele bateu no teto e caiu com um barulho seco no chão. Foi esse som que me tirou do transe. Sem olhar de novo, corri para o quarto do Miguel. Ele ainda dormia, tranquilo. Peguei ele no colo com todo o cuidado do mundo, mesmo tremendo dos pés à cabeça. Meu coração parecia querer sair pela boca. Nem pensei em pegar chave, documento, nada. Só abracei meu filho e saí correndo pela casa. Abri a porta da frente no escuro e corri até a casa da vizinha, com o Miguel nos braços, batendo desesperada. Depois daquela noite, eu nunca mais consegui ficar sozinha naquela casa. Nem para ir até a cozinha pegar um copo d'água. Toda sombra me fazia lembrar aquele rosto, aquele sorriso, aquela cabeça flutuando. Mas o que me fez ter certeza de que não era coisa da minha cabeça aconteceu meses depois. Uma amiga minha, muito religiosa, veio nos visitar. Ela sempre teve uma sensibilidade forte para essas coisas espirituais e eu pedi que fizesse uma oração pela casa. Ela topou, numa boa. Enquanto a gente conversava na sala, o Miguel estava no chão, brincando com uns brinquedinhos. Ele já engatinhava e falava algumas palavrinhas. De repente, minha amiga parou de falar. Ela ficou séria, olhando fixamente para o Miguel. Eu senti um arrepio na hora. Ela virou para mim com a voz baixa, quase sussurrando. Ju, seu filho não está brincando sozinho, tá? Ele está conversando com alguém. Como assim? Perguntei, tentando parecer tranquila, mas meu coração já estava acelerado. Ela continuou olhando para o Miguel como se estivesse vendo algo que eu não conseguia enxergar. Tem um menino com ele, um menino que ele conhece. Ele está ali, bem perto. Repara como Miguel fala olhando sempre para o mesmo lugar. Como ele sorri do nada ou estica a mão como se estivesse oferecendo algo para alguém. Eu fiquei sem reação. Aquelas palavras fizeram tudo se encaixar.
Desde que o Miguel nasceu, ele sempre teve esse comportamento. Às vezes, mesmo sozinho no berço, ele ria, conversava, estendia os bracinhos para algum canto vazio do quarto. Eu achava que era só coisa de bebê, imaginação talvez. Mas agora, com tudo o que já tinha acontecido, aquela lembrança do sorriso flutuante, e agora minha amiga dizendo aquilo. Foi como se uma porta tivesse se aberto dentro de mim, uma porta de medo que eu vinha tentando manter fechada desde aquela noite. Eu olhei para o Miguel ali, tão inocente, tão pequeno, e me perguntei com quem ele estava falando durante todos aqueles meses. Minha amiga se levantou, foi até ele e começou a orar bem baixinho, com as mãos próximas, mas sem tocar. Ela estava com os olhos fechados, concentrada. O Miguel a observava, sério. Pela primeira vez, ele ficou completamente quieto. E então, a vela que estava acesa na sala apagou sozinha. O silêncio foi imediato. Nem o som da rua, nem um estalo da madeira da casa. Nada. Eu e minha amiga nos entreolhamos. O Miguel, ainda no chão, olhava fixo para um ponto perto da porta, como se ainda visse alguém ali. Ela terminou a oração, se levantou devagar e disse: Ju, esse menino ainda está aqui. Ele não é mau, mas também não pertence mais a esse lugar. Eu não sabia o que fazer. Perguntei se era um espírito, se era perigoso. Ela só respondeu: ele se apegou à casa ou ao Miguel. E às vezes, quando não se tem paz, apegos viram laços difíceis de cortar. Depois disso, ela voltou mais algumas vezes, sempre com orações. E toda vez o Miguel ficava diferente, mais agitado ou muito quieto. Era como se ele sentisse a presença antes mesmo de nós. Com o tempo, a casa foi ficando mais leve. O Miguel cresceu e parou de conversar com o amiguinho invisível. Mas até hoje ele diz que lembra de um menino bonito que brincava com ele quando era bebê. Um menino que morava no quarto dos fundos e sempre sorria. Aquele sorriso, até hoje eu lembro. Lembro como se tivesse sido ontem. Ele não saiu da minha memória. É como uma cicatriz, uma presença que nunca se despediu direito. E eu nunca mais fiquei sozinha naquela casa. Mesmo depois de tudo, mesmo que a energia tenha mudado, eu sempre sentia que em algum lugar, naquele corredor escuro, alguém ainda me observava. Faz um tempo já que eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu comigo e com a minha esposa, Ana, há uns 2 anos, quando nosso filho, Pedro, tinha uns 4 anos de idade. A gente morava numa casa antiga. Sabe como é? Aquelas casas coloniais com paredes grossas e janelas grandes de madeira. Era um lugar cheio de história, mas confesso que desde o início eu sentia um ar meio pesado, principalmente à noite. O Pedro sempre foi uma criança muito observadora e com uma imaginação fértil, como toda criança, né? Mas ele tinha umas coisas que às vezes me deixavam com a pulga atrás da orelha. Ele falava com amigos que a gente não via. Apontava para cantos vazios e sorria. A gente achava bonitinho, coisa de criança. Só que as coisas começaram a mudar aos poucos. Começou com o Pedro tendo medo de ficar sozinho no quarto dele à noite. Ele dizia que via olhos na janela, olhando para ele. A Ana, minha esposa, tentava acalmá-lo. Dizia que era a sombra das árvores, o reflexo da luz da rua. Mas o Pedro insistia que não, que eram olhos de alguém, olhos que brilhavam no escuro.
A gente mora numa rua tranquila, não tem muito movimento à noite. E o quarto do Pedro fica no andar de cima, com a janela virada para um quintal grande que a gente tem. Não tem como alguém chegar ali sem fazer barulho. Uma noite, eu estava trabalhando no meu escritório, que fica no andar de baixo, e a Ana já tinha colocado o Pedro para dormir. De repente, ouvi um choro forte vindo do quarto dele. Subi correndo e encontrei o Pedro sentado na cama, agarrado ao cobertor, chorando muito e apontando para a janela. Papai, os olhos estão lá! Ele dizia, soluçando. Fui até a janela, abri a cortina, olhei para fora. Não vi nada, absolutamente nada. Só a escuridão da noite e as árvores balançando um pouco com o vento. Mostrei para ele, falei que não tinha ninguém, que ele tinha tido um pesadelo. Ele ficou mais calmo, mas ainda estava assustado. Só que isso começou a se repetir com frequência. Quase toda noite o Pedro acordava chorando, falando dos olhos na janela. A gente começou a ficar preocupado. Pensamos em colocar grades na janela, mas não parecia ser uma questão de segurança física. O medo dele era de algo que ele via, algo que nós não víamos. Uma noite, a Ana estava colocando o Pedro para dormir e ficou um pouco mais com ele no quarto até ele pegar no sono. Eu estava na sala assistindo televisão. De repente, a Ana desceu as escadas correndo, pálida, com os olhos arregalados. Marcelo, você viu alguma coisa lá fora? Ela perguntou com a voz trêmula. Não, por quê? O que aconteceu? Eu respondi, já preocupado. Ela me contou que estava sentada na beira da cama do Pedro, esperando ele dormir, quando ouviu um barulho suave do lado de fora da janela. Ela olhou e disse que viu 2 pontos de luz muito forte, como se fossem olhos mesmo, fixos na janela, olhando diretamente para dentro do quarto. Ela disse que não conseguiu identificar nada além daqueles olhos, mas que a sensação era horrível, como se estivessem observando eles com uma intenção ruim. Eu confesso que na hora eu fiquei gelado. A Ana é uma pessoa muito racional, não costuma ter essas visões. Fui correndo para o quarto do Pedro, olhei pela janela, mas de novo não vi nada. A partir dessa noite, a gente começou a levar muito mais a sério o que o Pedro falava. A gente passou a deixar uma luz acesa no quarto dele, a fechar bem as cortinas. Mas mesmo assim, ele continuava incomodado. Ele dizia que, mesmo com a cortina fechada, ele sentia os olhos olhando. Uma vez, ele estava brincando no quintal sozinho e eu estava de olho nele da janela da cozinha. De repente, ele parou de brincar, olhou fixamente para a janela do quarto dele, que estava fechada, e começou a acenar. Depois, ele sorriu e voltou a brincar. Quando ele entrou, eu perguntei para quem ele estava acenando. Ele me respondeu com a maior naturalidade do mundo. Para o amigo que fica olhando a gente na janela do meu quarto. Isso me deu um arrepio na espinha. Quem era esse amigo? Porque só o Pedro via. A coisa ficou ainda mais perturbadora quando Pedro começou a descrever os olhos. Ele dizia que eram grandes, escuros e que brilhavam num tom meio avermelhado no escuro. Ele falava que às vezes via um pedacinho do rosto, um rosto pálido, mas que estava sempre escondido na escuridão da janela. A gente começou a pesquisar sobre a história da nossa casa, sobre os antigos moradores. Descobrimos que uma criança tinha morrido naquela casa há muitos anos, vítima de uma doença grave. Era um menino. A gente não conseguiu muitas informações sobre ele, mas essa descoberta mexeu muito com a gente. Será que o Pedro estava vendo o espírito dessa criança? Os episódios dos olhos na janela continuaram por alguns meses. A gente já não sabia mais o que fazer. Tentamos conversar com ele, levamos num psicólogo infantil que disse que poderia ser imaginação. Mas a gente sentia que era mais do que isso. O medo do Pedro era muito real, e a experiência da Ana naquela noite também não tinha explicação. Um dia, uma amiga nossa que é espírita veio nos visitar. Contamos para ela o que estava acontecendo. Ela ficou pensativa e disse que, às vezes, as crianças têm uma sensibilidade maior para perceber presenças que nós, adultos, não conseguimos.
Ela sugeriu que fizéssemos uma oração na casa, que acendêssemos umas velas, para tentar trazer paz para o ambiente. A gente fez o que ela sugeriu. Rezamos juntos no quarto do Pedro, acendemos velas brancas, e para nossa surpresa, depois daquele dia, o Pedro nunca mais falou dos olhos na janela. Ele voltou a dormir sozinho no quarto sem medo. A gente até perguntou algumas vezes se ele ainda via o amigo, e ele dizia que não, que ele tinha ido embora. Até hoje, a gente não sabe o que eram aqueles olhos. Se era a imaginação fértil do Pedro, se era o espírito da criança que morreu na casa ou outra coisa. Mas a certeza que eu tenho é que meu filho, naquela época, via alguma coisa naquela janela. E o medo nos olhos dele e a experiência da minha esposa foram muito reais para serem ignorados. Essa foi a nossa história. Uma experiência que nos fez repensar muitas coisas e que nos mostrou que, talvez, as crianças realmente tenham uma percepção diferente do mundo ao nosso redor. E, às vezes, essa percepção pode ser bem assustadora. Eu sempre acreditei que o meu pior pesadelo seria perder a minha família para alguma doença ou um acidente de carro. Nunca imaginei que o verdadeiro terror pudesse brotar do chão do nosso próprio quintal, em um bairro tranquilo de Campinas, no interior de São Paulo. Minha vida com a Carla, minha esposa, e a Sofia, nossa filha de 7 anos, era o retrato da normalidade. Casa própria, carro na garagem, rotina de trabalho e escola. A gente não buscava recomeço em lugar nenhum. Já tínhamos a nossa vida estabelecida. Nosso único sonho pendente era construir uma piscina no quintal. A Sofia pedia muito e a gente finalmente conseguiu guardar o dinheiro para realizar isso. Contratamos uma empresa e a escavação começou. Era emocionante ver a terra ser removida, pensando nas tardes de sol e nas risadas na água. Mas o que saiu daquela terra não foram só torrões e pedras. Uns 2 dias depois que as máquinas começaram a trabalhar, um dos operários me chamou, com uma cara estranha. Ele apontou para um canto mais fundo da escavação. Lá, misturados à terra úmida, havia restos de tecidos muito velhos, desbotados, e o que pareciam ser pedaços de ossos, bem antigos. Não eram ossos de animais grandes que a gente costuma achar em quintais. Eram fragmentos pequenos, quebradiços, que tinham uma forma que me incomodou. O operário disse que parecia coisa de cemitério velho, mas que era comum achar essas coisas em terrenos antigos e que eles iam só enterrar de novo, mais fundo, e continuar o trabalho. Eu, meio chocado, mas sem querer criar caso, apenas concordei. Afinal, estávamos em um terreno antigo. Quem sabe o que tinha ali antes? Os dias seguintes foram normais. A obra da piscina avançando, mas o clima em casa começou a mudar. Primeiro foram os pequenos detalhes. Um frio inexplicável em certos cômodos, mesmo com o tempo quente. Cheiro de terra molhada e mofo, que sumia e voltava. E sussurros. Eu e a Carla começamos a ouvir uns barulhos que pareciam vozes baixas, como se alguém estivesse cochichando. A gente se olhava e dizia, deve ser o vento na fresta, ou tô cansado, tô ouvindo coisa. Mas a Sofia começou a sentir de verdade. Ela sempre foi uma criança com uma imaginação viva, mas as coisas que ela relatava eram diferentes dos contos de fadas. Ela começou a ter pesadelos horríveis. Acordava gritando, falando de pessoas tristes que vinham do quintal, entravam pela janela do quarto dela e ficavam perto da cama, chorando. Ela dizia que elas eram frias e que cheiravam a terra molhada. A gente tentava acalmá-la, explicava que eram só sonhos ruins, mas a insistência dela era assustadora. Ela falava que as pessoas tristes queriam que a gente soubesse que elas estavam ali, que não queriam ser esquecidas. Com o tempo, a Sofia passou a vê-las acordada. Ela dizia que as via andando pelo quintal, perto da piscina em construção ou até mesmo dentro de casa, na sala ou no corredor.
Ela apontava para um canto vazio e dizia: Mamãe, a moça de vestido marrom está olhando para a gente. Ou, pai, o homem sem chapéu está no jardim, ele está chorando. A gente tentava desviar a conversa, mas o olhar dela era fixo, real. O mais perturbador era a mudança no comportamento da Sofia. Ela, que sempre foi alegre e falante, começou a ficar mais calada, pensativa. Às vezes, eu a pegava sentada no chão da sala, com os olhos vidrados em um ponto vazio, cantarolando uma melodia que eu nunca tinha ouvido antes. Era uma canção triste, antiga, que me dava um arrepio na espinha. E em alguns momentos, as palavras que saíam da boca dela eram estranhas, como se fossem de outra época. Um dia, fui acordado no meio da noite por um barulho no quintal. Olhei pela janela do quarto e vi a luz da obra da piscina, que ficava acesa durante a noite. E bem no meio da escavação, perto de onde tinham achado os ossos, estava a Sofia. Minha filha de 7 anos, no meio da madrugada, parada lá, na beira da piscina em construção. Meu coração saltou, corri para o quintal. Quando cheguei perto dela, tentei chamá-la, mas ela não respondia. Seus olhos estavam abertos, mas fixos em algo que eu não via, e ela estava tremendo de frio, mesmo a noite não estando tão gelada. Ela começou a mexer as mãos, como se estivesse cavando o ar. Eu a peguei no colo, correndo para dentro de casa. Ela estava gelada. A Carla veio correndo. Colocamos a Sofia na cama e tentamos fazê-la falar. Ela demorou a reagir, e quando reagiu, começou a chorar. Eles estão bravos, papai. Eles não querem que a gente construa em cima deles. Naquela noite, a Sofia nos contou tudo, com detalhes assustadores. Ela descreveu as pessoas tristes como famílias que moravam ali há muito, muito tempo, antes da cidade existir de verdade. Elas tinham sido enterradas naquele lugar, sem nome, sem cruzes, e foram esquecidas. Com a obra da piscina, a gente tinha perturbado o descanso delas, e elas estavam revoltadas. A Sofia disse que o que elas queriam não era só ser lembradas, mas sim que a gente parasse a construção, que a gente as deixasse em paz. Ela descreveu pessoas com roupas antigas, rostos finos e marcados pela tristeza. Disse que a melodia que ela cantava era o choro delas, a lamentação por estarem presas e esquecidas. No dia seguinte, fui até a empresa da piscina e mandei parar a obra. Eles acharam estranho, mas eu não consegui explicar. Eu e a Carla conversamos muito. Não dava para continuar morando ali, com a Sofia vendo tudo aquilo. A casa que era nosso lar, agora era um lugar de tormento. Não demorou muito, a gente decidiu vender a casa. Perdemos um bom dinheiro com o que já tinha sido gasto na piscina e na pressa da venda, mas era a única forma de nos livrarmos daquele pesadelo. Hoje, moramos em outro bairro, longe daquele terreno. A Sofia não fala mais das pessoas tristes. Mas de vez em quando ela está no meio de uma brincadeira, ela para, olha para um ponto fixo no chão, ouve alguma coisa que só ela escuta e um calafrio me percorre a espinha. Aquela experiência nos marcou para sempre. E eu sei, com uma certeza aterrorizante, que a sensibilidade da minha filha não é apenas uma imaginação infantil. É uma janela, e às vezes o que está do outro lado consegue olhar de volta.